Eu vejo aquelas pessoas comendo só um pratinho de salada e eu não consigo entender como elas conseguem fazer isso. Quando eu vejo uma mesa de doces, comida, massas, carnes, eu simplesmente como tudo e depois eu fico com aquele arrependimento. André, por que isso acontece? Como eu posso resistir às tentações da comida? É isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André da Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre as tentações da comida. Digo mais uma vez porque esse vídeo já foi um dos top 10 da série de 365 vídeos seguidos que a gente fez aqui no Brain Power. Só que é uma pergunta que surge com muita frequência, então eu resolvi cobrir mais uma vez esse assunto. E as pessoas viram para mim e falam: André, como é que eu faço para resistir às tentações da comida? O que acontece no meu cérebro que eu simplesmente não tenho controle? Todo esse barulhinho começou na primeira vez que eu fiz um post no meu Insta Stories. Se você não segue meu Insta Stories ainda, é @brainpowerbr. Me segue por lá que você vai ver esse monte de coisa acontecendo. E nesse dia eu simplesmente passei por uma mesa de doces suculenta, uma mesa incrível, brigadeiro, bolo, um monte de coisa bacana. E olhando para aquela mesa incrível, eu fiz o Insta Stories simplesmente falando o seguinte: quem diria que chegaria um dia que eu iria olhar para essa mesa e não sentiria prazer nenhum. E aí começou. Todo mundo: André, mas como é que você faz isso? Como é que eu paro de sentir prazer com doces, com comida? Existe alguma maneira? E obviamente existe, porque prazer é algo que a gente insere. Não existe pré-definição de prazer. Todo prazer que existe dentro do nosso cérebro foi uma pré-concepção, seja da sociedade, seja de algum hábito que você estimulou, e pouco a pouco aquilo foi crescendo, até que chega num ponto que parece sim incontrolável, mas tudo que a gente faz, absolutamente tudo, tem controle, desde que você saiba como fazer isso. E para a gente entrar nessa discussão, eu quero trazer aqui mais um ex-aluno, Gabriel Lopes da Silva, para ver exatamente como que ele fez, e mais do que isso, veja a sensação e a alegria de controle, de você realmente perceber que está na sua mão esse controle. Então vamos para o vídeo dele e depois a gente retoma. Com a realização do curso, eu ganhei um autocontrole que eu desconheço, não me dá vontade. Eu vejo aquelas comidas que eu tenho um desejo imenso de comer e eu como só a quantidade necessária. Eu não preciso mais me esbaldar como eu me esbaldava antes. Então foi algo muito forte para mim, e isso pode ser aplicado em qualquer área. A área que eu escolhi neste momento foi reprogramar e estar controlando melhor o quanto eu me alimento, que isso reflete em todo o restante da nossa vida. E é por isso que eu recomendo que façam a jornada do desenvolvimento da reprogramação cerebral e faça também o curso completo. Porque se você já se sentiu forte fazendo a jornada da reprogramação, que são apenas 4 vídeos de explicação e atividades, imagine um curso completo sobre isso. Um grande abraço. Gabriel, obrigado pelas palavras, parabéns aí pela perda de peso, mas mais do que isso, porque isso é só uma decorrência, daí sim a maior conquista, que é o controle de você, o controle do seu cérebro. E como você bem disse, quando você controla o seu cérebro, você aplica para comida, mas você aplica para toda e qualquer coisa que você queira. Então, parabéns por isso, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Então, como é que ele fez? Como é que os alunos do curso Reprograme Seu Cérebro fazem? É exatamente para este caso da comida, ele entendeu um conceito fundamental, que o nosso hábito, o nosso cérebro, simplesmente reforça atitudes que ele entende como positiva. Quando você faz algo que é positivo, você libera dopamina. O nosso cérebro, ele é viciado em dopamina. Sempre que ele recebe dopamina, ele quer mais aquilo que ele fez, porque ele sabe que se ele fizer de novo aquilo, ele vai receber dopamina mais uma vez. E todas as vezes que você come ali um brigadeiro delicioso, suculento, você fica tão feliz e libera dopamina, que aí o seu cérebro fala: cara, eu quero mais brigadeiro, porque todas as vezes que eu tiver brigadeiro, eu vou sentir dopamina. A dopamina é uma decorrência de um prazer que você sentiu. Pense comigo como é você quando você come um brigadeiro. Você coloca o brigadeiro na boca e você fala: nossa, que delícia, que coisa incrível, eu mereço isso. E você está ali naquele exato momento com essa atitude, aumentando um prazer, fazendo com que o seu cérebro receba ainda mais dopamina por conta de um açúcar que você ingeriu. O açúcar, por natureza, ele já é algo que nos satisfaz, faz a gente se sentir bem, e você simplesmente vai lá e faz ficar ainda mais prazeroso, fazendo com que o seu cérebro queira mais e mais e mais daquilo. Vamos para o outro lado, coisas que não são tão gostosas. Poxa, de repente, cerveja. Hoje talvez você olhe para a cerveja e fale: nossa, que coisa incrível, fantástica, mas se lembre da primeira vez que você tomou cerveja. Primeira vez que a gente coloca uma cerveja na boca, é algo que é amargo, não é alinhado ao nosso paladar, a gente simplesmente cria aquele hábito, e a gente cria um gosto de coisa boa. Por quê? Porque as pessoas ao nosso lado falam: poxa, que coisa incrível, nosso primeiro gole é fantástico, eu mereço, e a gente vai pouco a pouco criando o hábito de gostar. E quando você coloca hoje cerveja na boca, você libera
libera dopamina, mesmo para uma coisa que não é para o nosso paladar algo agradável. A gente faz a mesma coisa com cigarro, por exemplo. Quando você coloca um cigarro na boca, o cigarro, a primeira vez que você colocou, não tem nada de gostoso, você fica fedido, boca fedida, ele não é cheiroso, mas você foi colocando na boca, fazendo isso, e as pessoas ao seu lado, as propagandas e tudo mais, foram simplesmente reforçando esse estímulo de que, poxa, é algo fantástico, vai te dar status, vai te dar o que for, mas pouco a pouco essa sensação, esse prazer que você foi inserindo ao hábito de fumar, virou um hábito, você criou esse hábito, e do mesmo jeito que você cria um hábito, você consegue desconstruir qualquer hábito. E por isso que eu digo que qualquer hábito que foi criado pode sim ser substituído por algo muito mais saudável, algo muito mais positivo do que encher ali o pulmão de fumaça, de encher a barriga de açúcar ou qualquer outra coisa que não faça sentido. E é exatamente assim que a gente cria um hábito. E talvez você esteja perguntando, André, mas tudo bem, entendi. Como é que eu vou parar de gostar de um brigadeiro? Isso é impossível. Então eu te digo como é que você faz para o processo ser revertido. Primeira coisa é você parar de fortalecer positivamente. Você não precisa comer um brigadeiro e pensar tão positivamente, falar, nossa, que coisa incrível. Coma simplesmente como se fosse qualquer coisa. Você para de enviar aquele sinal para o seu cérebro de que é um prazer extremo aquele brigadeiro, e isso já faz com que o seu cérebro comece a demandar menos o brigadeiro. Esse é só o primeiro passo. Você pode, por contrapartida, pensar na dor de um brigadeiro. Por que dor? Porque você está ali agradando a 1% do seu corpo, que é a sua língua. É somente ela que fica satisfeita com o brigadeiro. Todo o restante do seu corpo, da saúde do seu corpo, é muito mais prejudicada por aquela avalanche de açúcar que entra no seu corpo e desbalanceia tudo lá por dentro. Então você pode sim reverter isso e falar, poxa, olha, eu tô comendo esse brigadeiro porque eu gosto, mas eu sei que não está me fazendo bem. E você pouco a pouco vai criando uma percepção para o seu corpo de que aquilo não é tão bom, porque de fato ele só agrada a 1% do nosso corpo, que é na sua língua, mas todo o restante do seu corpo está sendo desprestigiado por conta daquele brigadeiro. Ele vai entrar um monte de açúcar no seu corpo e vai desbalancear todo o seu índice glicêmico. Isso não é positivo para o seu corpo, especialmente se você está numa dieta, é pior ainda. Ou seja, é possível você criar a dor para o brigadeiro sim, desde que você pare de pensar somente no 1% do seu corpo, que é a sua língua, e você lembre que além da língua, você tem 99% do seu corpo que você é responsável. Então, no momento que você come brigadeiro, a primeira coisa que você tem que fazer, caso você queira de fato mudar este hábito, e eu peguei o exemplo do brigadeiro apenas como um exemplo, não que ele seja o mal da humanidade, mas é apenas para servir de exemplo, porque eu sei que brigadeiro é algo que muitas pessoas gostam. Então pare de associar tanto prazer a esse momento, porque todas as vezes que você reforça positivamente alguma coisa, aquilo fica ainda melhor para o seu cérebro, ele quer ainda mais daquilo, ele quer mais, e ele vai começar a mandar em você, cedo ou tarde, para você mudar esse processo. Em primeiro lugar, pare de associar prazer. Segundo, se você quiser associar dor, é um bom começo para você mudar e fazer o seu cérebro parar de querer, parar de te pedir aquilo, porque o nosso cérebro não quer nos oferecer dor, ele quer nos oferecer prazer. E se você percebe, se você associa dor ao brigadeiro, o seu cérebro vai começar a buscar outros tipos de prazeres. De repente, prazer de uma alimentação saudável, por que não? E você começa pouco a pouco a se reestruturar, a se rebalancear. E é exatamente neste processo, e obviamente com muito mais ferramenta, que os alunos do curso Reprograme Seu Cérebro mudam completamente a sua rotina, mudam completamente a sua alimentação, e eles têm muito mais prazer em comer, de repente, um prato de salada, alguma coisa que faça bem para eles mesmos. E é exatamente isso que aconteceu naquele dia que eu fiz ali o Insta Stories, falando, poxa, quem diria que chegaria um dia que eu olharia para esse monte de doce aqui, que eu tenho certeza, o trabalho que deu para fazer, para ficar vistoso desse jeito, e eu não sentiria absolutamente nenhum prazer. Este foi o processo que eu fui seguindo pouco a pouco, dia após dia, e foi acontecendo. E hoje eu sinto muito mais prazer em comer saudavelmente, saber que o meu corpo está bem, saber que eu vou ter longevidade, saber que eu vou ter saúde, saber que eu cuidei do meu corpo tão bem quanto eu poderia. Para mim isso é um prazer muito maior do que fazer a minha língua ali ficar satisfeita por alguns segundos que eu estou comendo aquele brigadeiro, e 10 segundos depois que acabou de comer, as pessoas costumam ficar com um peso na consciência de ter comido. Então toda essa equação faz muito mais sentido, pelo menos para mim hoje e para grande parte dos alunos. E se você quiser conhecer um pouco mais e reprogramar o seu cérebro e reinserir os valores e refazer essa ordenação do que é prazer, do que é dor para o seu corpo, não deixe de participar. Reprograme Seu Cérebro
cérebro.com.br para você ficar de fato no controle desse processo, estimular as áreas corretas dentro do seu cérebro e parar de estimular as áreas que criam hábitos não positivos, porque é exatamente esse contrabalanceamento que a gente faz de um jeito equivocado que faz com que a gente tenha atitudes que a gente não se orgulha, que a gente não fica satisfeito e que a gente tem muito menos resultado do que a gente poderia em todas as áreas da nossa vida. Então, te aguardo por lá. E se você gostou do capítulo de hoje, eu aguardo aqui embaixo seu comentário dizendo como é que você vai usar o conceito que a gente discutiu hoje, aplicado a um brigadeiro, mas você vai aplicar isso a qual área da sua vida? Porque de fato, não é necessariamente para um brigadeiro. Você aplica esse reforço de prazer a qualquer atividade, a qualquer hábito que você queira estimular e você pode fazer exatamente a reversão disso para de fato criar os hábitos que aí sim você escolheu para sua vida. Então, deixa aqui embaixo seu compromisso e se você acha que o capítulo de hoje pode beneficiar alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela para que ela tenha essa mesma reflexão que você e também se beneficie desse mesmo processo. E para você não perder o capítulo de amanhã, em algum lugar aqui nessa tela tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente amanhã nosso encontro está marcado aqui às 19 horas, mas é hoje que o seu novo hábito começa a ser construído, porque você já sabe que o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até amanhã.